Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Repita comigo: junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse texto, ele fala da cura de um cego de Jericó. Bartimeu, o filho de Timeu, que vivia à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Jesus manda chamar o cego, e ele joga sua capa fora e vai ter com Jesus. Jesus pergunta o que ele quer, e ele responde que quer ver. Jesus, ele cura aquele homem e ao mesmo tempo segue. Precisamos entender aqui nessa noite que naquela época havia duas cidades de Jericó: a velha, que estava quase toda em ruínas, e a nova Jericó, que era uma cidade bonita, que foi construída por Herodes, e ela ficava ao sul da cidade velha. A cidade antiga, ela estava em ruínas, mas Herodes o Grande havia levantado essa nova Jerusalém, onde ficava o seu palácio. E o que eu pude perceber no texto é que o milagre acontece na divisa entre a cidade nova e a cidade velha de Jericó. Enquanto Jesus saía e entrava em outra cidade, devemos frisar que a cidade de Jericó era um ponto de encontro onde as caravanas paravam antes de prosseguir seu caminho para Jerusalém. Era um ponto, irmãos, específico, onde eles paravam tranquilamente, livre de quê? De salteadores, onde pequenos grupos se organizavam para prosseguir a sua jornada para Jerusalém. Nesse texto podemos observar que era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Ele estava indo para Jerusalém, que estava celebrando a Páscoa, uma caminhada de pelo menos 25 quilômetros, e Jesus vai enfrentar o Calvário nesta viagem que ele estava fazendo. Você vê que no versículo de número 46, a Bíblia diz: depois foram para Jericó,
E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Perceba que no texto, ele está junto ao caminho, mendigando. Jesus, certa feita, ele disse: eu sou o caminho. Então, a primeira lição que eu aprendo no texto, e quero que você aprenda, é que nós não devemos estar junto ao caminho, mas devemos estar no caminho. Por quê? Qual a diferença, Rafael? Junto ao caminho significa que você está próximo, ou seja, você tem uma vida de fracasso, você tem uma vida de sofrimento, você tem uma vida de cegueira, quando você está junto ao caminho. E Jesus, ele não quer que eu e você, nós fiquemos próximo ao caminho, na beira do caminho. Ele quer que eu e você, nós fiquemos no caminho. Então, na beira do caminho, você tem uma vida de fracasso, você vive por aí mendigando, e você tem uma vida de cegueira. Mas no caminho você tem a bênção de Deus, e é o caminho aonde que vai te levar para o céu. Então é por isso que nós devemos que estar no caminho e não junto ao caminho, que é totalmente diferente, né? Aí o versículo 17 diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Bartimeu aqui, meus irmãos, ele estava aproveitando a oportunidade que estava tendo. Por quê? Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, porque Jesus estava indo para a cruz. Então aquele homem, sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar, ele talvez pensou: eu não posso perder essa oportunidade, porque Jesus não vai passar aqui novamente. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A segunda lição que eu aprendo no texto é que não devemos deixar passar as oportunidades que surgem nas nossas vidas, porque talvez não vamos ter outra. Então, irmão, não deixe passar as oportunidades na sua vida, porque talvez você não vai ter outra. E esse cego aqui, ele aproveitou a oportunidade. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se for para perdoar, meu irmão, perdoe hoje. Se for para amar, ame hoje. Se for para aceitar, aceite hoje, porque talvez amanhã você não vai ter essa nova oportunidade na sua vida. Eu fico imaginando, eu fico pensando naquelas pessoas que vão no velório. Já percebeu que as pessoas que mais choram, mais se desesperam em velório, são aquelas pessoas que aprontaram com seus familiares? Já percebeu isso? Não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Mas já percebeu que as pessoas que mais choram em cima de um caixão foram aquelas que mais deram dor de cabeça para os seus pais, mais aprontaram? Aí chega em cima do caixão, começa a se desesperar, porque você foi embora. Meu irmão, aí já é tarde demais. Morreu, acabou. Não adianta você se desesperar, não adianta você ficar pedindo perdão, porque a pessoa já foi. Então, irmão, se a gente tiver que perdoar, tem que perdoar hoje. Se a gente tiver que amar, tem que amar hoje. Tiver que visitar, tem que visitar hoje. Nem amanhã não, porque ficar chorando em cima de um caixão não adianta mais nada. Não adianta, acabou. Já era. Mandar flores, aí faz aquela coroa linda de flores, né? Aí coloca em cima do caixão, né? For para mandar flores, irmãos, manda hoje, enquanto a pessoa está viva. Cuide hoje, cuide do seu pai, cuide da sua mãe hoje. Depois que parte, meu irmão, já era, não tem mais jeito. Então esse cego aqui ouviu que Jesus ia passar por aquela cidade. Ele falou: eu não posso perder a oportunidade. E começou a clamar, chamar a atenção de Jesus. Quando ele fala: Jesus, filho de Davi,
Isso daqui é uma expressão messiânica. Ele está reconhecendo que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Ele está fazendo uma coisa aqui que aquela multidão não fez, que foi reconhecer a Cristo como Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Então ele começa a clamar, né? Aí o versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam, para o quê? Para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entenda uma coisa aqui nessa noite: sempre que tivermos um objetivo na vida, vai surgir oposição. Vai. A multidão não clamava, mas também não queria que ele clamasse. Não queria. Então, a segunda lição que eu aprendo no texto é o seguinte. Aliás, a terceira lição que eu aprendo no texto é o seguinte: existem pessoas que não fazem e também não querem que você faça. Guarde isso na tua cabeça. Bartimeu era cego, sim. Sim. Mas aprendeu a ser surdo para as vozes que o desencorajavam. Ele era cego? Sim. Mas aprendeu a ser surdo para as vozes que o desencorajavam. E é isso que você tem que fazer na vida. Aprenda a ser surdo para aquilo que não edifica. Aprenda a ser surdo para palavras negativas. Aprenda a ser surdo para palavras que vão te colocar para baixo, que vão te colocar no chão. Aprenda a ser surdo. Faça com Bartimeu. E o repreendiam, mas quanto mais repreendiam, mais ele clamava. E se você observar o texto, no final aqui, quem se silencia é a multidão e não ele. E não ele, né? Esse homem, ele não tinha o apoio de ninguém. Não tinha o apoio de ninguém, mas não desistiu de clamar, porque ele não tinha um sentimento de entrega, tá? Que esse sentimento de entrega não seja uma opção nem na minha e nem na sua vida. Então, persevera. Faça como esse cego. E ao versículo 48, o que que diz? Ainda continuando no versículo 48. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quarta lição que eu aprendo no texto é: use a ferramenta que você tem para alcançar o seu objetivo. Ele não tinha visão, mas tinha voz. Não tinha visão, mas tinha voz. Use a ferramenta que você tem para alcançar os seus objetivos. Quarta lição que eu aprendo no texto é essa: use a ferramenta que você tem para alcançar o seu objetivo, mesmo que isso seja insignificante para as pessoas. Use o que você tem em mãos. Davi tinha uma funda e um alforje. Moisés tinha um cajado. A viúva de Serepta, ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, use o que você tem em mãos, porque o restante, Deus, ele potencializa na sua e na minha vida. Apenas faça. Deus ainda usa coisas pequenas para resolver grandes coisas. Vamos continuar no texto, no versículo 48 ainda. Ele clama: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Quinta lição que eu aprendo no texto: quando não estiver ainda enxergando, continue clamando. Ainda não está enxergando a conversão da sua esposa? Continue clamando. Ainda não está enxergando a sua cura? Continue clamando. Ainda não está enxergando a salvação dos seus filhos? Continue clamando. A salvação do seu marido? Continue clamando.
Ainda não recebeu o teu milagre? Continue clamando. Porque ele ainda não tinha sido curado não, meu irmão. Ele não tinha sido curado não. Mas ele continuou clamando. Porque Bartimeu não enxergava com os olhos físicos, mas já enxergava com os olhos da fé o seu milagre. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. A fé você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Aí Deus disse para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem tinha mostrado ainda para Abraão, e Abraão pegou e foi. A fé é isso, né? A fé é isso. Mas vamos lá, versículo 49, quando ele clama, olha o que o texto diz: e Jesus parando. Quando ele clamou, Jesus fez o quê? Parou. Aqui eu aprendo a sexta lição: seja diferente da multidão, faça alguma coisa que chame a atenção de Jesus. Ele parou pelo clamor desse cego. Por quê? Ele fez coisas diferentes. Fez coisas diferentes. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O problema, irmãos, que a gente vem no culto, a gente quer receber milagre, mas a gente não faz nada diferente para chamar a atenção de Jesus. O interessante aqui do texto é que ele não acompanhou multidão, porque o problema de quem acompanha a multidão não vive milagre. Deus já está cansado de algo mecânico, algo que você já cansa de fazer. Chega na igreja, senta, levanta, vai embora, assiste o culto, vai embora, e nada muda na tua vida. Deus quer que eu e você nós façamos algo diferente. Deus quer que eu e você nós chamamos a atenção dele. Multidão já está cheio por aí, já está cheio. A mulher do fluxo de sangue foi curada por quê? Fez algo diferente. Aí Jesus diz: todos já te tocam, mestre. Não, mas alguém me tocou. Ou seja, ele está falando, porque de mim saiu virtude. Esse toque aqui foi diferente. O nosso pior problema é querer acompanhar a multidão. Meu irmão, independentemente daquilo que está acontecendo à nossa volta, faz algo diferente para Deus. O culto não é de Deus para você, é de você para Deus. É nós que oferecemos culto para Deus. Então deixa a multidão para lá, deixa quem está falando para lá, irmão. Porque se você começar a ouvir voz de multidão, você vai parar na vida, você vai estacionar, você não vai transpor, você não vai avançar. Aí o povo chega lá, Moisés manda os espias observarem a terra de Canaã. Aí Josué e Caleb estavam no meio daqueles espias. Aí os outros espias foram lá, olharam, viram gigantes daquela terra. Aí quando voltaram, falou: Moisés, tem só gigante naquele lugar, nós não vamos conseguir vencer esse povo. Só que Caleb e Josué foram espionar a mesma terra, e trouxeram um diagnóstico diferente. Eles chegaram e falaram: Moisés, a terra que nós pisamos, ela é boa. Aí Caleb toma a palavra e disse assim: nós subiremos e possuiremos aquela terra. O problema cresce, irmãos, quando nós damos atenção a ele. Quando você frisa mais os problemas na tua vida, você pode ter certeza que aquele problema vai passar a te dominar. Ele vira um gigante na tua vida, como Golias, né? Para o povo de Israel era um gigante. Aí Davi, franzininho, pequeno, chegou: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo do Deus vivo? Quem é esse? E foi lutar e venceu o gigante. Então, meu irmão, aprenda a fazer algo diferente para chamar a atenção de Jesus. Seja na oração, seja no jejum, no propósito, e tenha estratégia na sua vida.
A fé nos impulsiona a buscar algo além do visível. A fé nos faz isso. Ao 49, o que diz? E Jesus parando, eu já li isso, né? E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. Eita glória! Levanta, que o mestre te chama. Eu acho interessante uma coisa aqui. Antes de Jesus parar, ele não tinha a atenção de ninguém. Agora que Jesus fixou os olhos nele, nesse cego, ele passou a ter a atenção de todos. Antes era um mendigo jogado pelo caminho, que ninguém dava atenção, mas quando ele chama a atenção de Jesus, ele para e Jesus fala assim: chama ele. Agora ele passa a ter a atenção de todos, né? Agora o que eu aprendo com isso? Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o olhar misericordioso de Deus sobre as nossas vidas, coitado de mim, coitado de você. Ele chamou a atenção daquela multidão, o cego, porque Jesus parou e fixou os olhos dele. Se Jesus tirar os olhos de mim e de você, coitado da gente, vamos ser um zero à esquerda, não vamos ser ninguém na vida. A população, a sociedade só olha para cada um de nós com um olhar diferente, porque Jesus está na minha e na sua vida. O brilho do Espírito Santo está na sua e na minha vida. Meu irmão, se Jesus tirar os olhos de cima da gente, meu irmão, você volta para a prostituição, você volta para as drogas, você volta para a bebida, volta a fazer coisas que não deve. Você não volta porque o brilho do Espírito Santo está sobre a sua vida. Ou seja, Ele não tira os olhos de nós. Só teve atenção porque Jesus olhou para ele. Porque se Jesus não para e não olha para ele, meu filho, coitado, ia continuar mendigando. Você só está aqui nessa noite porque a graça dele te alcançou. A graça dele, o favor imerecido, algo que você não tinha, você não merecia, mas só recebeu porque ele foi na cruz do Calvário, morreu, deu sua vida por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. Não retrocedeu em nenhum momento, mesmo sabendo que eu e você seríamos falhos, pecadores. Ele não retrocedeu, mesmo assim entregou a sua vida na cruz do Calvário. E é por isso que você está aqui nessa noite. Se não fosse a graça dele, coitado de mim, coitado de você, estaríamos no abismo nesse momento, caminhando para o inferno. Agora não, tomamos um rumo diferente, estamos caminhando para a Canaã celestial. E não vai demorar muito. Que não vai demorar muito. Irmãos, aí o versículo 50, eu já estou concluindo, diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, alguns estudiosos, eles falam que a capa era uma autorização do Império Romano para as pessoas necessitadas, para que eles pudessem ter autorização para pedir esmola. Naquela época, e Bartimeu tinha tanta fé que seria curado, que ele largou a capa mesmo antes de ser curado, se você observar no texto. E a sétima lição que eu aprendo nesse texto: você precisa dar o primeiro passo para Jesus, para depois ele começar a trabalhar na sua vida. Você vê que antes de Jesus curar ele, ele largou o quê? A capa, e foi ter com Jesus. O primeiro passo é ele quem deu. Ele, para depois ele ser curado. Então, a capa significa o quê?
passado, algo que você deve deixar para trás, o passado. A capa na vida daquele homem simbolizava o passado. Então, nessa noite, meus irmãos, deixe para trás aquilo que não vai te levar para frente, como esse homem fez, deixou a capa. Deixe para trás aquilo que não vai te ajudar a transpor na vida, aquilo que não vai te ajudar a avançar, a caminhar. Lance para trás aquilo que te impede de prosseguir na vida. Toda vez que alguém tem um encontro com Cristo, vai ter que deixar algo para trás. Bartimeu deixou a capa e foi ter com Jesus. Eu não sei nessa noite o que está te impedindo de ter um encontro com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa: deixe para trás aquilo que está te impedindo de ter um encontro com Jesus e viver milagres na sua vida. Faça como esse homem. A vida de pecado, meu irmão, não serve mais para quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deixe para trás tudo aquilo que te impede de caminhar com Jesus. Chegou o tempo de você deixar a capa, deixar o passado e viver coisas novas em Deus, né? O versículo 50 diz: levantou-se e foi ter com Jesus. Oitava lição, e eu já concluo. Ele tomou uma decisão na sua vida, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que eu sempre falo aqui e vou continuar falando. Perdoar não é sentir, é decisão. Aceitar Jesus não é sentir, é decisão. Amar não é sentir, é decisão. Quando eu sentir, eu perdoo. Você nunca vai perdoar. Quando eu sentir, eu aceito. Você nunca vai aceitar. Quando eu sentir, eu amo. Você nunca vai amar, porque isso não é sentimento, isso é decisão. É uma coisa que você tem que tomar na sua vida. Mas eu não estou sentindo de perdoar. Você nunca vai sentir. Perdoar é tomar decisão. Aceitar é tomar decisão. Amar, eu decido amar. É você decidir amar e pronto, acabou. Independentemente das diferenças. E é isso. Aí eles, no versículo 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: eu quero ver, eu quero ter vista, eu quero enxergar. Nona lição: Jesus, ele já conhecia tudo na vida daquele cego. Mas por que Jesus perguntou o que aquele cego queria? Aqui eu aprendo, é a nona lição. Jesus, ele sabe tudo sobre você, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir sua voz. Jesus, ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades, do que você passa dentro de casa, do que você passa no serviço, quando você dorme, acorda. Jesus sabe tudo da sua vida, mas ele quer ouvir a sua voz. O que queres que eu te faça? É comunhão. Jesus, Deus quer ter comunhão com você, e Jesus, ele está te chamando há muito tempo. O que queres que eu te faça? E você tem resistido esse chamado dele na sua vida. Aí o versículo 52 eu concluo aqui. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Quando nossos olhos espirituais se abrem, conseguimos andar pelo caminho. Agora, quando nossos olhos estão carnais, estão fechados, nós só andamos à beira. Temos uma vida de fracasso, uma vida de solidão, uma falta de paz na vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nossa perspectiva muda totalmente. Aí que nós conseguimos andar pelo caminho. O milagre de enxergar é grande,
mas andar com Jesus é o maior milagre da vida de um homem. O maior milagre é andar com Jesus. Foi grande o milagre na vida desse homem, mas o maior milagre que o ser humano ele pode obter na vida é andar com Jesus, entregando a sua vida a Ele. Nessa noite eu te digo, levanta, que o Mestre te chama aqui nessa noite. Saia da beira e vem para o caminho. Cadê os músicos? Então nessa noite Jesus te faz um convite. Levanta, que o Mestre te chama. Saia da beira e vem para o caminho. Eu venho como estou. Me ajude aí. Eu como estou. É a noite de largar a capa. É a noite de deixar o passado para trás e viver coisas grandes em Deus. É a noite de sair da beira e andar no caminho. É a noite de parar de viver mendigando as coisas do mundo. Tem alguém para Jesus? Dá seu primeiro passo aqui de fé. Faça como esse homem, dá o primeiro passo de fé, que o restante ele faz. Faz na sua vida, através de você. Primeiro ele quer fazer na sua vida, depois através dela. Então tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, vem aqui na frente. Ele largou tudo antes de ser curado. Não adianta que com as suas próprias forças você não vai conseguir caminhar sozinho. Eu tenho que parar com isso primeiro para depois aceitar Jesus. Você não vai conseguir, porque o que convence o homem é o Espírito Santo. Tem alguém para Jesus? Dá o passo de fé. Porque você aceitando Jesus, vai ter festa no céu nessa noite. Ele aproveitou a sua última oportunidade, porque Jesus não ia passar mais por aquele lugar. É a última vez que ele passaria por Jericó. Depois daquilo, não teria outra oportunidade. Então nessa noite Jesus está te dando uma oportunidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tem alguém que quer dar o primeiro passo de fé? Se não tem, eu não vou forçar.